Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já temos connosco os representantes dos viticultores da região do Douro. Temos connosco Justina Teixeira, que é a Federação da Casa do Douro, e Rui Paredes, que também é da Federação da Casa do Douro. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, nossa reunião de hoje divide-se em duas partes. Uma primeira parte para dar resposta às audiências solicitadas, nomeadamente esta audiência, e depois, seguidamente, com a Associação de Desenvolvimento de Terras Altas do Homem, Cávado e Ave, relativa à classificação do mapa rural, que é depois às 16. No entanto, estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Desde já as boas-vindas e obrigado pela vossa disponibilidade em vir participar nesta audiência desta Comissão de Agricultura e Pescas. É para nós uma honra e um prazer. Eu vou-vos dar só aqui uma pequena nota explicativa do funcionamento desta audiência para melhor organização por parte de Vossas Excelências. Eu vou-vos dar a palavra e têm cerca de 10 a 15 minutos para expor os pontos, os vossos pontos de vista, colocar as questões, constrangimentos. Depois devolvo a palavra às senhoras e senhores deputados, aos diversos clubes parlamentares, que têm aqui uma grelha de tempos que eles sabem qual é e que eu peço que cumpram escrupulosamente. Seguidamente, devolvo-vos a palavra, que têm também 10 a 15 minutos, para aí, sim, responder às questões colocadas e às observações feitas pelos diversos clubes parlamentares, pelos seus deputados. Se for caso disso, algum dos seus deputados solicitar uma segunda ronda, teremos então uma segunda ronda, aí só de 2 minutos cada deputado, e que depois o mesmo tempo que é devolvido a Vossas Excelências para responderem. Não sei quem quer começar, se querem dividir o tempo. Basta depois fazer-me um sinal, como diz a música, e eu darei a palavra ao restante interveniente. Bom, então, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Rui Paredes, que é da Federação... Não, começa a Justina Teixeira, da Federação da Casa do Douro, e que tem a palavra para expor a esta Comissão os constrangimentos e a situação dos viticultores da região do Douro. Mais uma vez, muito obrigado. Tem a palavra. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero agradecer, em meu nome e nome também aqui do Rui Paredes, terem-nos recebido para esta sessão. Cumprimentar os seus deputados todos. Peço desculpa a nível de protocolo, mas é a primeira vez que estou cá e não tenho muito essa percepção do protocolo. Cumprimentar aqui o deputado Pedro. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade. Nós vamos partilhar o tempo. Se for assim, se não houver qualquer constrangimento da vossa parte, vou apenas fazer uma pequena introdução e depois passo aqui a palavra ao Presidente da Federação, Rui Paredes, que dará seguimento, digamos que, às preocupações, à apresentação das preocupações. Para enquadrar um bocadinho a situação, a região do Douro é a região mais antiga do mundo, a região vitivinícola, demarcada e regulamentada mais antiga do mundo. Neste momento, final de 2022, para termos a percepção do que estamos a falar, representa mais de 600 milhões de euros, digamos que de movimento financeiro, económico, mais de 380 milhões é um valor de exportação. A nossa região, eu penso que o país está dividido em cerca de 19 regiões vitivinícolas. A nossa região, para terem a real percepção, neste momento representa cerca de 70% das exportações de vinhos com denominação de origem protegida ou controlada, isto é, vinhos que aportam valor pela sua denominação, e representa, no geral, 44% a 45% do valor total de exportações de vinhos do país. Por isso, nós estamos a falar aqui de uma região com um peso económico muito grande no PIB. É uma região de exportação de vinhos em que nós temos vinhos que são produtos exclusivos e que nos realmente destacamos em qualquer área da produção de vinhos. Temos o nosso vinho do Porto, digamos que é a estrela, mas também temos um outro licoroso que é o Moscatel. Temos vinhos tranquilos. Temos o vinho português tranquilo mais renomado que é conhecido, que é o Barca Velha, é um vinho duriense. Temos espumantes, temos aguardentes, temos colheitas tardias, tudo ao mais alto nível e que podemos realmente estar a igualar-nos com qualquer uma outra região vitivinícola do mundo.
Dito isto, e enquadrando, digamos, que a nossa região, porque é importante saber do que estamos a falar, eu passo aqui a palavra ao Presidente da Federação, porque chegamos aqui à vindima de 2023 com um conjunto de problemas que estão a afetar a região de uma forma muito grave e que existem medidas, na nossa ótica, que têm de ser tomadas a muito curto prazo, outras terão de ser reestruturações da própria região, mas terá sempre de ser pensada em algo para a região do Douro, porque nós somos uma região realmente que se destaca por tudo, quer pela nossa área, quer pela nossa região, a nossa agricultura de montanha, que é preciso terem atenção a isto, que os nossos custos são custos acrescidos e em que, quando falamos digamos, de estarmos a pensar apenas peço desculpa, em mecanizar toda a região e todos os procedimentos, é completamente impossível pela nossa geografia. Por isso, é importante percebermos quais as medidas urgentes, na nossa ótica, e por isso estamos aqui para discutir convosco, e também quais aquelas que serão necessárias para reestruturar a região, mas de acordo com aquilo que a região precisa e não ser feita, digamos, que qualquer coisa a avulso, pensando numa outra tipo de agricultura qualquer e outro tipo de vinhos qualquer. Por isso eu passo aqui a palavra agora ao Presidente da Federação, que vos irá expor de outra forma todos estes assuntos. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem então a palavra agora, e também da Federação, o Sr. Rui Paredes. Tem a palavra. E eu vou pedir desculpa, vou-me ausentar por 5 minutinhos. O Sr. Vice-Presidente Artur Sobral assegura, entretanto. Muito bem. Bem, eu na pessoa do Sr. Presidente cumprimento todos os deputados. Você espera na porta, não sei para onde. Eu vi-o a sair. Dizer que pronto, não estamos aqui com má vontade, porque é algo que não gostaríamos de o fazer. Estamos aqui porque a urgência do tema e a situação a que os viticultores chegaram obriga-nos pelo menos a fazer alguns gritos de alerta. Temos gente aqui que é do território e que conhece perfeitamente a realidade do território. Dizer-lhes que houve como sabem, uma destilação de crise que foi realizada a 50%, ou seja, não resolveu o problema que já vinha de trás. Este ano a região do Douro, fruto de alguma a possibilidade de haver algum excesso, coisa que eu tenho algumas dúvidas que isso pudesse ter acontecido, porque a partir há uma associação que faz mais ou menos os valores de produção estimados, e a partir do momento em que houve essa valorização da produção estimada, ocorreram muitos fenómenos, geadas, pedra, granizo, doenças da vinha, e por isso tenho alguma dificuldade em perceber se é real a questão do aumento da produtividade, mas o aumento da produção. Dizer-lhes que, chegados aqui, deparamos com o fecho de portas em muitos operadores. Ou seja, houve operadores que não receberam, houve muitos que não foram à vindima. O ir à vindima é comprar uvas aos viticultores, houve muitos que não foram. Outros houve que, indo, só compraram uma parte, deixando ficar o resto na vinha, porque não aceitavam nada mais. Posso-vos dar casos concretos de operadores que disseram a viticultores que já tinham atingido o limite máximo de compra, que não estavam interessados, perguntaram se eles tinham mais uvas para vindimar, e eles disseram que sim, e o que eles disseram foi: olha, se quiser entregue aqui as uvas, mas nós não vamos pagar nada por isso. Ou seja, isto é uma realidade que está a passar no Douro. Os valores posso-vos dar outro exemplo, só para ficarem com uma ideia daquilo que estava a dizer a Justina em relação ao custo de produção. Por exemplo, posso-vos dizer que o custo de corte de uma pipa de vinho na zona, por exemplo, de Pegões, podemos estar a falar na ordem dos 11 euros. O corte, chegar até ao carro para transportar. No Douro não fica a menos de 100 euros esse corte. Logo aqui há custos
que os viticultores têm que não são capazes depois de suportar se viermos para valores que não cumpram a questão de um preço justo para essa produção. Dizer-vos também que há um entendimento, a produção, penso que quem é do território sabe, havia uma divisão entre Federação e a Associação da Lavoura do Oriense. Isto foi um fenómeno que aconteceu em 2015. Desde a nossa entrada em 2022 houve um consenso, temos feito as pontes e neste momento estamos a organizar encontros com os viticultores que não eram feitos há muitos anos. Estão a ser feitos com todos os viticultores da região. Hoje mesmo, eu estou aqui, mas tenho os meus colegas que estão em Foz de Coa a ouvir os problemas que os viticultores estão a viver naquela zona também do Douro Superior, porque nós já fizemos no Baixo Corgo, Cima Corgo, fizemos na Régua, fizemos em São João da Pesqueira e agora estamos no Douro Superior. Ou seja, para perceberem que a nossa vinda aqui traz por trás depois todo um aporte daquilo que são as carências que os viticultores têm e as dificuldades que eles vivem no dia-a-dia. O território por si só é um território em que o PIB da região é medido pela produção de uva e pela produção do vinho. No final, o que fica na região é muito pouco. Podemos estar a falar em 20%, 30% do que é a construção do PIB da região é que fica lá, porque o resto, as empresas estão sediadas no Porto e é aí que pagam os impostos e é aí que fica essa parte da remuneração. Por isso, nós, aquilo que entendemos, e acho que é importante, até mesmo para os seus deputados que são do território, este alerta é no sentido de perceber que estamos neste momento a viver um período de uma tempestade perfeita. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que as pessoas vão fazer face ao granjeio ao tratamento da vinha durante um ano 2024, porque tenho muitas dúvidas que eles vão receber esse dinheiro pelas uvas que entregaram. Mais valores abaixo do que é o seu custo de produção. As adegas cooperativas foram, de alguma forma, uma almofada nesta equação toda. Receberam para além do que eram as suas capacidades, e quando digo capacidades físicas de estoque e capacidades financeiras de poder fazer face depois a um custo dessa recepção de uvas. E por isso, nós neste momento estamos a elaborar uma série de pressupostos e de medidas que depois iremos fazer chegar. Naturalmente poderá ter que haver um entendimento com a parte do comércio, mas que depois fazemos chegar ao Presidente do IVDP e ao mesmo tempo depois à Sra. Ministra. Toda esta situação, nós temos uma base que é o preço justo, ou seja, nós temos que remunerar as uvas e fazer valer a transposição da diretiva comunitária em que estabelece um preço justo. Tal como os senhores ouviram aqui há tempos também em relação ao leite, terá que haver também em relação ao vinho. A transposição da diretiva comunitária penso que só foi feita em parte. Segundo aquilo que eu tenho a percepção, é que só foi feita entre o comerciante, o hipermercado e o consumidor final. Ou seja, a montante, ou seja, nos produtores, isso não foi acautelado. E acho que era importante que houvesse pelo menos esse suporte de determinar esse preço justo para que o operador, quando vai comprar as uvas ao viticultor, não possa fazer abaixo desse preço, está a fazer dumping. E isto é a base que nós temos também das nossas propostas. Temos também a proposta de reestruturação financeira de adegas cooperativas. Muitas estão com dificuldades enormes e o território e o que se passa é que uma adega cooperativa é algo que não é movível, ou seja, é algo que fica no território. Se está na régua é na régua, mesão frio é mesão frio, ou seja, não é como uma empresa que pode perfeitamente deslocar, não. Ela vive
com o raio de influência daquele seu território. E por isso que acho que é importante que houvesse medidas para podermos reestruturar financeiramente algumas adegas e não só financeiramente, também ao nível da gestão das próprias adegas. Muitas não se adequam aos tempos que vivemos e por isso é importante que também elas próprias acompanhem a evolução dos tempos. Nós também temos a proposta, e uma das propostas que temos em cima da mesa, mas acreditem que é algo que eu ponho aqui, que eu acho que não deve acontecer, que é uma destilação de crise. É algo que eu acho que não deveria acontecer, mas neste momento a destilação de crise é algo que só vejo como a única solução para resolver o problema no imediato. Porque os excessos são imensos, as quebras de venda são grandes e não conseguimos depois fazer face, no caso de algumas adegas, ao custo da dívida, com o aumento dos juros que está a acontecer e para poder sobreviver como adega cooperativa. E eu este ponto acho que era um ponto muito importante para a região. Mas quando nós próprios temos uma regulação, e isto é importante até para os senhores também de uma forma entenderem, há uma diretiva comunitária que permite o aumento diário, ou obriga um aumento diário de 1% da área de vinha. O Douro, só por decisão própria, só aumenta em 0,1%. Ou seja, estamos a falar em 4 hectares por ano. Os senhores têm regiões, no total do país, aumentamos em 2.500 hectares de vinha. Mas depois temos excessos de produção e vamos fazer destilação de crise. Ou seja, isto é um contrassenso. Não faz sentido nenhum nós estarmos a aumentar a vinha e ao mesmo tempo estarmos a subsidiar para fazer destilação de crise. E por isso isto é mais também um tema que acho que deveria ser. E deixem-me que vos diga, isto segundo o que está... é até 2045, ou seja, esta possibilidade de aumento de 1% até 2045. Ou seja, isto é uma situação que acho que deveríamos todos meditar e se vale a pena continuarmos neste caminho. Depois, temos uma série eu não vos vou amassar também com todas as propostas que nós temos, porque também não está fechada, porque como vos digo, hoje está mesmo a ocorrer essa reunião em Foscoa. Mas, quer dizer, a trave mestra daquilo que pode ser a nossa proposta é esta. Temos uma outra solução também, que penso que poderia cautelar os excessos de produção, que é podermos destilar vinho, mas para utilização própria. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? É nós podermos, se entendermos que 50 ou... Pois, mas eu ia chegar lá. Nós, se temos um excesso de 50, nós utilizamos 270 mil pipas no Douro de vinho em aguardente. Ou seja, vamos comprar a Espanha, vamos comprar a França e não utilizamos o que temos eventualmente em casa. E quando nós falamos, e segundo o que os operadores privados dizem, temos um excesso na ordem dos 50 a 70 mil. Se estivéssemos a falar nesta ordem de grandeza, estaríamos a falar em 10 mil pipas de aguardente que poderíamos depois juntar na elaboração de vinhos com algum valor acrescentado, naturalmente. Não pode ser uma entrada de gama, não é? Porque, também para terem uma ideia, para ficar claro, este custo, no final, se partimos da base dos 90 cêntimos que foi o pagamento da destilação de crise, estaríamos a falar na ordem, com o custo de produção da aguardente, na ordem dos 8 euros, 8,5 euros a aguardente. Ela, neste momento, as melhores andam na ordem dos 3 euros. Pronto, por isso, há aqui esta diferença que pode inviabilizar, mas se nós canalizarmos isto para lotas, as lotas, o que é o acrescentar as aguardentes nos vinhos datados, porque todos os anos perdem 2, 3, 4% do que está lá dentro, ou seja, e isto era uma forma de também acrescentar. E com isto... Doutor, desculpe, mas compete-me aqui um momento desagradável.
que é alertá-lo para a questão do tempo. Depois bem. haverá outra ronda, mas faz favor de concluir o raciocínio. Não, eu era só dizer que esta é uma via que nós, se calhar, sentimos que poderia, de alguma forma, resolvermos o problema dos excessos. Para além, e falo aqui, e vou falar aqui só porque isto é algo que fica aqui dentro, para além da entrada de vinhos de fora da região. E isto é muito grave. Eu tenho chamado a atenção para muitos problemas, não chamo para este, porque se isto passa para fora, se isto passa para o mercado, eu quando digo para fora, eu digo para o mercado, as coisas podem ser bem mais graves. Muito bem. Vou dar então a palavra ao grupo parlamentar do PSD e fala o senhor deputado Artur Sobral de Andrade. Isto é que foi uma organização. Boa tarde, Sr. Presidente. Eu gosto tanto de o cumprimentar que o faço sucessivamente e a todos os colegas e muito especialmente os convidados, ainda por cima, porque enganei-me na pontaria e queria ir buscá-los e então houve aqui um efeito de bumerangue, acabei por chegar atrasado. Agradecer-lhes estarem aqui num exercício cívico, o que é sempre louvável, preocupados sem ser com questões egoísticas, mas de uma região inteira. Acresce que eu sei, porque conheço mais ou menos bem o vosso pensamento e, de facto, as questões que aqui trazem são relevantíssimas para toda a região, principalmente para quem na atividade é mais frágil, para haver alguma justiça na distribuição de valor ao longo da cadeia e, portanto, a primeira palavra do PSD é de agradecimento. Depois, queria realçar que o Sr. Doutor começou por falar em urgência. Eu acho que fez muito bem, porque, de facto, a situação é de urgência. Depois, se pudesse, na resposta, explicar um bocadinho melhor aquela questão do aumento da área para a produção, se não é uma espécie de presente envenenado para a própria produção. Penso que será mais ou menos isso. Depois falou da importação de uvas de Espanha e de França, que podiam ser da região, e eu creio que a situação ainda é um bocadinho pior do que isso. Pedia que explicassem se estou certo ou não, porque o que me consta é que nós vendemos-lhe o melhor e depois eles vendem-nos o pior. Ou seja, eles compram-nos e vendem-nos. E, portanto, a região fica aqui sempre a perder, para além da questão que o Sr. levantou, saber se isto se confirma ou não, porque é algo que consta na região, que os mesmos intervenientes, agentes económicos, tanto compram como vendem, mas o que levam é melhor do que depois mandam para cá. E, portanto, está em causa até a própria também genuinidade do produto. Depois, queria-lhes também levantar aqui umas questões que têm a ver com o seguinte. Os pagamentos relativos... Sr. Deputado, peço desculpa, mas pode aproximar-se o micro mais, pode-se aproximar mais do micro, ouve-se mal. Eu temo que alguns seus deputados lá ao fundo, pelas expressões que me fazem, chego aqui um bocadinho não estão a ouvir. Relativamente à destilação de crise, como é que estão a ocorrer os pagamentos? A percepção que eu tenho é que há atrasos que incomoda, entre aspas, quem é destinatário dos mesmos. Depois, queria também solicitar um esclarecimento que tem a ver com o seguinte. A referência que o Sr. Doutor fez ao preço justo seria uma espécie de preço mínimo aceitável. É isso, não é? Portanto, não era um preço único, era um preço mínimo. Criaram um limiar mínimo, a partir do qual, daí para cima, tudo bem, para baixo, não. Depois, queria também que se pronunciassem sobre a questão da diminuição do quantitativo do benefício. Em que medida é que isso também contribui ou não para a questão da urgência que referiram. Falou também o Sr. Doutor, como se escreve, eu peço desculpa, não me refiro a Vossa Excelência, que não estava cá e, portanto, como não adivinho, não é? Estou-me a centrar mais no Sr. Doutor, mas não é por falta de estima, de consideração, é porque não ouvi, infelizmente. Depois, não sei se têm a ideia, o Sr. Doutor falou de vários prejuízos causados por pragas, doenças, intempéries diversas, se têm uma ideia de uma quantificação sobre esses prejuízos e se sabem se está a haver alguns apoios e na afirmativa se estão a ser adequados.
Depois perguntava também o que é que lhes parece a maneira como a atividade da produção e do comércio é tributada, ou seja, concordam com os impostos que incidem sobre tanto as empresas do comércio como as da produção. No caso de não concordarem, é aquilo que é mais provável, o que é que sugeriam em alternativa? Falou-se também no agravamento dos custos de produção e eles, em alguns casos, foram brutais. Não sei se podem depois também explicar um bocadinho melhor isso, porque não é todos os custos de produção, uns foi mais grave do que noutros casos. Depois, uma situação que, de certa forma, é um risco que decorre de tudo o que temos estado a dizer, é a questão do abandono da vinha. Por exemplo, agora o turismo na região é quase que um novo foco de negócio, em alguns casos quase uma espécie de galinha de ovos de ouro, mas se a paisagem for destruída, cai tudo por arrastamento como um castelo de cartas. É o que entende o PSD, já agora gostávamos de os ouvir sobre isso. Sr. Presidente, qual é o tempo? 7 minutos. Então é assim, ia pedir também em nome da bancada do PSD se aquele elenco de medidas que estão a estudar e a preparar e que, pelo que percebi, vão também falar com o comércio para haver o máximo de consenso possível. Para já ficam felicitados por conseguirem esse consenso do lado da produção. É a percepção que eu tenho que guerras que fomos assistindo dentro da produção há alguns anos, com impugnações judiciais, etc., e um ambiente muito tenso, parece que isso acalmou e, portanto, felicito-os por isso, isso é muito importante. E agora, se passarem ao limiar seguinte, que é também de criarem consensos com o comércio, perfeito, porque a região precisa de uns e de outros, tanto do comércio como da produção. Falou-se, doutor, que esse elenco de medidas que vão propor iriam dirigi-las ao IVDP e à Sra. Ministra da Agricultura. O que eu vou perguntar, se for atrevimento, peço já desculpa, mas nós, PSD, e penso que toda a Comissão, tínhamos todo o interesse em conhecer essas propostas e, portanto, se puderem alargar o perímetro e incluir-nos, ficamos satisfeitos com isso. Não sei se algum dos colegas quer aproveitar estes segundos que faltam. Então, desejo-lhes um bom regresso e que fiquem a saber, se é que têm dúvidas, que nós estamos sempre à disposição. Ajudem-nos a ser úteis, é isso que nós queremos. Quando ao fim do dia sabemos que podemos contribuir em alguma medida para que as pessoas vivam um bocadinho melhor, é para nós muito gratificante. E, portanto, hoje estão aqui, mas contamos com os vossos contributos sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Agostinho de Santa, presumo. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas de Comissão. Cumprimento de uma forma muito especial os nossos convidados, não são propriamente convidados, mas que quiseram estar connosco aqui esta tarde para refletirmos neste assunto, os senhores doutores Rui Paredes e Justina Teixeira, peço desculpa. De qualquer forma, são os dois oriundos da Federação de Renovação do Douro, que neste momento, para que não haja dúvidas, ganhou o concurso que lhes permite gerir, eu diria gerir a crise, e acho que vocês também irão por aí, gerir a crise da Casa do Douro, que neste momento existe e que, em princípio, estará, através de impulso desta Assembleia da República, para ser alterada. Das conversas que temos tido, já não é a primeira vez que conversamos, parece-me que será possível, pelo menos, aproximarmos um bocadinho do diagnóstico feito em função destas situações e de percebermos que realmente há soluções que foram aventadas e que não deram resultado e que, neste momento, se calhar, vocês próprios concordam que será necessário encontrar uma outra solução que dê consistência, que dê sustentabilidade real, concreta, sem estarmos agora a pensar em situações que eu gosto muito, que são as situações de natureza
ética mesmo, moral, que nós temos muito lá em cima, de representatividade, de símbolos. Nós temos muitas situações que entram no mundo da simbologia e que para nós são fundamentais. Ultrapassando isso tudo, eu acho que nos começamos todos a aproximar, quem neste momento está pelo lado da produção, de que efetivamente o Douro precisa de uma outra solução em termos de organização e de funcionamento e se calhar este vosso pedido que aqui está também já traduz um bocadinho essa ideia. Muito obrigado por estarem aqui, porque nós não podemos passar a vida a falar do Douro, porque não era possível. Esta comissão tem muitas outras coisas de que falar. Agora, aproveitar o facto de vocês quererem vir connosco falar é fundamental. E é fundamental porque o Douro tem, queiram ou não queiram, riam-se ou não se riam, o Douro tem efetivamente especificidades tão próprias, que é preciso delas falar dessa maneira. Misturar isto tudo, misturar, por exemplo, os vinhos do Douro, a forma como os vinhos do Douro são criados e depois exportados com o resto da viticultura, é um erro e é importante que realmente nós vos possamos ouvir. Para mim, se mais não fosse, isto já era importante. Depois, o que nos trazem não é uma situação que vem a vindima, nesta altura foi o tiro, que diz, um tiro de repente e não se percebe quem acertou. E alguém vem dizer que, então, quer dizer, parece que voltou a luta pela sobrevivência à crise no Douro. Não voltou, ela continua ao longo destes anos todos. Todos nós, seja quem opera no Douro, seja quem de forma política vê estas coisas, tem chamado a atenção. E não há dúvida nenhuma que o Douro é um território de riqueza imensa e que, efetivamente, não sei se era o Sr. Deputado, se foi, penso que foi o Dr. Rui Paredes, que diz que fica lá tão pouco, e fica mesmo. Não vale a pena estarmos aqui a dizer para onde é que ele vai, mas que fica pouco, fica. Portanto, não há dúvida nenhuma que esta situação é uma situação de continuidade, não foi agora. Portanto, não é para responder à vindima de 2023, porque tem que se responder, mas é uma situação de continuidade. Neste momento levanta-se um problema cíclico, que de vez em quando acontece, que é o excedente de produção, e como muito bem abordou, pode ter algumas soluções que, pelos vistos, não são as soluções que têm existido até agora. E era isto que nós devíamos todos pensar. Se não são as soluções que têm sido encontradas até agora, temos que procurar outras, porque senão vamos sempre regressar ao mesmo problema. No vosso texto têm duas situações desculpem a expressão, de acusação. E dizem assim, o problema tem a ver com as políticas desastrosas do comércio, e estou a sublinhar, e a inércia de quem regula a região. A questão de... Não quero muito trazer esta questão do comércio, mas de qualquer forma, nós começamos a perceber que, afinal de contas, uns milhares muito largos de pessoas e de operadores no território, designadamente viticultores, acabam por ficar dependentes de meia dúzia, um pouco mais de meia dúzia, neste caso, em grandes empresas que efetivamente dominam e fazem coisas do arco da velha, que é, o ano passado, aceitei uma percentagem elevada da vossa produção, mas este ano não aceito. E do outro lado, o que é que acontece? Os viticultores ou efetivamente ficam com as uvas nas videiras, ou então as adegas cooperativas aparecem com um verdadeiro espírito de solidariedade, pretendendo resolver isto. Que também não conseguem resolver, porque, como diz, elas próprias neste momento definham por problemas de natureza financeira. Portanto, estes problemas que aqui nos trouxeram são de todos nós conhecidos. É evidente, quando dizem inércia de quem regula a região, é preciso saber quem regula a região. Portanto, para ser mais fácil e para ninguém estar aqui a ter dúvidas nenhumas, quem regula a região é quem nos governa. Independentemente de depois estar lá o IVDP, de estar lá a Casa do Douro, está lá quem estiver. É realmente, e é para eles que nós temos que nos virar. Isto não quer dizer que me vá virar de mal. Estou a dizer, é para me permitir dizer que é evidente que o Governo não está propriamente de olhos fechados a isso, tem tomado algumas medidas. Como sabem, durante a crise do Covid, durante aqueles 2, 3 anos em que estivemos envolvidos, foram tomadas medidas. Calma, vamos lá ver. E, entretanto, há algumas medidas que foram tomadas e que tinha a ver com a questão, que já falaram da reserva, da questão da reserva qualitativa de vinho, se quiserem abordar isso e trazer isso, que aconteceu em 2020, o que se pergunta é o que é que aconteceu, se aconteceu bem, se é para repetir, se pode ser repetido. A questão da destilação do vinho começou em 2019 com outros pressupostos e que depois aparece como destilação de crise em 2023 já. Se há justificação de continuação, como disse ou não, e se realmente isto permite pensar que
Se a situação que levanta da questão da destilação não para álcool e não sei o que mais, álcool etílico, não é etílico, álcool gel e não sei o quê, se pode ser para álcool em aguardente que possa administrar, se realmente isso é a solução ou não é a solução. Depois a questão do regime de apoio à reestruturação e reconversão da vinha. Falou aí no aumento, mas também pode ser o contrário. Portanto, acho que se o programa VITIS, designadamente de reestruturação e reconversão de vinha, deve continuar, o que é que tem acontecido nesse âmbito? Depois a questão das catástrofes. Se chega os apoios que este ano designadamente aconteceram e que neste momento, como sabem, saiu uma medida que pretende que haja intervenção do Fundo Ambiental e da Agência Portuguesa do Ambiente face às cheias e inundações que aconteceram em dezembro, janeiro, portanto, dezembro do ano passado, janeiro deste ano. Quanto às questões de solução, uma situação muito simples. Onde é que cabe isto a Casa do Douro? Querem falar sobre isto? Não sei se querem. Nós vamos falar muito sobre isto. Mas onde é que isto cabe a Casa do Douro? Ou seja, se calhar, os tais 19 ou 20 mil viticultores que neste momento estiveram nas mãos de meia dúzia de outros, a Casa do Douro vai ou não ajudar alguma coisa em relação a isto? E o Sr. Presidente manda-me calar e eu que remédio mando-me calar. Só a última, se não calar, a última, se não se importa, a última questão. A questão das tais medidas, do elenco de medidas, eu sei que não há ainda um elenco de medidas, ou um elenco de medidas em que nem toda a gente concorda. O que se pretende é perceber, primeiro, foi a Ministra da Agricultura que deu pontapé de saída nisto e disse, senhores, juntem-se, falem, conversem, reúnam e apresentem-me um elenco de medidas que possam ser transformadas naquilo a que chamava o plano estratégico para a região do Mercado do Douro. Se puder falar um bocadinho sobre isso. Muito obrigado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Produtora Justina Teixeira, da Brilhante Adivinha, e o Sr. Rui Paredes, da Federação para a Renovação do Douro. Sejam bem-vindos a esta comissão. É com muito gosto que vos recebemos aqui hoje e ficamos gratos aos serviços por terem agendado esta vossa vinda aqui tão celeremente, podendo responder em tempo útil ao vosso requerimento. Nós respondemos em tempo útil ao vosso requerimento aqui nesta comissão, mas temos que dar um passo atrás aqui em nome do Grupo Parlamentar do Chega. É que no dia 27 de setembro de 2022 o nosso grupo parlamentar apresentou um projeto de resolução aqui nesta Assembleia. E esse projeto de resolução era o número 240/15/1, porque foi na primeira sessão legislativa, e endereçava diretamente este assunto que nos traz aqui hoje. Era um projeto de resolução que pedia ao Governo que agilizasse um plano extraordinário de apoio, nomeadamente para os pequenos e para os médios produtores de vinho. Portanto, quando nós ouvimos aqui o Partido Socialista dizer que agora que vem cá já não vamos a tempo de colmatar as vicissitudes da vindima de 2023, fico pasmado, porque quando nós trouxemos este projeto de resolução em setembro de 2022, ele foi votado logo numa reunião plenária em outubro do mês seguinte, em 2022, e qual é que foi o voto do Partido Socialista? Foi contra e, portanto, o nosso projeto de resolução foi chumbado. Portanto, obviamente, Srs. Deputados do Partido Socialista, se os senhores não viabilizam os projetos de resolução que vêm trazer luz sobre estes problemas com um ano de antecedência a vir cá um produtor e uma federação, obviamente que não vamos conseguir tratar dos problemas dos portugueses. Porque o que é importante aqui salientar é que o que nós temos aqui em vista não é só fruto da degradação conjuntural económica que se vive no nosso país, exponenciado, obviamente, pelo cenário de guerra, pela inflação e por tudo o que se vive no mundo global que hoje temos. O que nós temos aqui é o que nos dizem hoje aqui as entidades que vêm aqui connosco, que de facto são umas políticas desastrosas do comércio. Portanto, nós estamos a passar por uma vergonha aqui neste Parlamento, que é virem aqui forças vivas do setor dizerem-nos que esta Casa e o Governo têm tido políticas desastrosas do Governo, está escrito ipsis verbis, políticas desastrosas do comércio, está escrito ipsis verbis no requerimento que nos enviaram, única e exclusivamente porque nem o Governo nem esta Casa atendem aos problemas que se sentem no setor e que nós ouvimos.
Eu quero fazer aqui uma declaração de interesse, é que eu sou eleito pelo distrito de Santarém, de onde é a família do meu pai, portanto um distrito com uma forte componente viticultora, mas a família da minha mãe é do Douro, é de Taboaço, onde ainda mantemos uma propriedade no município de Taboaço, dentro da região do Mercado do Douro, portanto eu sei do que é que estou a falar. E quando, com um ano de antecedência, o Chega trouxe aqui um projeto de resolução que tentava endereçar estes problemas, é exatamente porque ouvimos as pessoas e ouvimos os seus problemas. De facto, também nessa altura, já o ano passado, Rui Paredes da Federação veio publicamente na comunicação social falar sobre este assunto, também a ASEV falou sobre este assunto, portanto a Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas, onde todos manifestavam uma preocupação dramática que se via no setor. E já o ano passado era considerado urgente e imperioso que o Governo agilizasse qualquer tipo de planeamento para um apoio extraordinário para todos aqueles que se viam atingidos com as dificuldades em causa. E quais eram as dificuldades em causa? Nessa altura eram, nomeadamente, as caixas de cartão, as garrafas, os rótulos, as cápsulas. Portanto, não era tanto as condições da vindima que se fizeram sentir este ano, mas era sim aquilo que era toda a economia dos secos à volta do vinho. Porque, de facto, o tecido empresarial português, que é, em grande medida, constituído por micro, pequenas e médias empresas, que tem um contributo fundamental, e que estas pequenas, micro e médias empresas têm um contributo fundamental e que deve ser reconhecido na balança económica e comercial nacional, tornam-se fundamentais de serem ouvidas. Estes alertas que nós recebemos aqui e vamos recebendo têm que ser ouvidos por esta Casa e têm que ser ouvidos pelo Governo, para que todos, por conjunto, consigamos traçar uma estratégia clara e concisa e concreta e dirigida a este setor, nomeadamente da viticultura. Ora, é isso que não tem acontecido até agora. De facto, nós vemos a Sra. Ministra da Agricultura, que é uma não ministra, portanto é uma ministra que não tem o mínimo peso político, não consegue potenciar este setor da viticultura. Todas as associações vêm nesse sentido dizer-nos que não conseguem ultrapassar os diferendos com a tutela. Por outro lado, também vêem-se perdidas nesta renovação jurídica que vem tentar trazer uma nova ordem jurídica para a Casa do Douro e, portanto, a pergunta que eu deixo aqui, não tanto às entidades ouvidas, porque, de facto, nós pugnamos por tudo o que disseram e até carregávamos mais nas tintas, aliás, até acho que as entidades até foram bastante comedidas com as palavras que usaram, porque eu carregaria muito mais no cenário. A pergunta que eu deixei à bancada do Partido Socialista: vão continuar a chumbar as propostas que tentam ajudar o setor? Vão copiar as nossas propostas e, pelo menos, apresentem-nas vocês para que possamos, de alguma forma, poder levar este setor para a frente? Ou vão continuar de braços cruzados a passar a mão em cima da cabeça de uma ministra que não resolve os problemas e a deixar de ouvir as forças vivas dos nossos territórios, que, por um lado, querem continuar as suas atividades agrícolas, que tanto contribuem para a riqueza nacional e para a fixação das populações nos nossos territórios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Muito boa tarde, Dr. Rui Paredes e Sra. Teixeira. Muito obrigado por nos terem dado a oportunidade de nos receber. Isto é posto assim porque, se não insistissem nesta audiência, de facto, há aqui um conjunto de reivindicações que nós não tomaríamos conhecimento em primeira mão, e isso é sempre bom e ajuda-nos a desempenhar o nosso papel. É justo dizer que esta vossa pedido de audiência vem numa espécie de crescendo de reivindicações de agentes do setor vitivinícola na região do Douro, que, em bom rigor, já começou o ano passado, com o surto inflacionista sobre os custos de produção, que já vos levou a manifestar preocupações sobre a sustentabilidade financeira da vossa atividade, mas que chegou, de facto, a uma fase de ainda maior premência, com a vindima de 2023, a quantidade assinalavelmente superior de uva este ano e as dificuldades aparentes de comercialização dos vinhos, quer os vinhos fortificados, quer os de vinhos tranquilos da região do Douro.
O próprio Presidente da República, aqui há um mês atrás, também já fazia eco das necessidades de alterar a forma de funcionamento e regulamentação da região do Douro. Isso depois foi repegado pela própria CIM do Douro e os seus 19 municípios que também fizeram eco dessa preocupação. Nós ouvimos isso tudo e ouvimos aqui hoje, corrijam-me se estiver enganado, as vossas reivindicações concretas de estabelecimento de um preço justo mínimo para a uva, de apoio à reestruturação das adegas, que, em alguns casos, segundo a vossa própria descrição, são extremamente mal geridas, e a autorização excepcional de destilação para a aguardente da uva vindimada este ano. Para além de o tema que não podemos falar do controle da proveniência da uva para dentro da região demarcada, controle esse que também faria certamente parte da solução. Agora eu olho, são estas as 4 grandes reivindicações, eu olho para elas e 3 delas, se calhar as 4, envolvem dinheiros públicos, ou seja, dinheiros de todos os contribuintes, incluindo vitivinicultores de outras regiões demarcadas. Sim, pagam impostos, portanto o dinheiro é deles também. Toda a gente vai pagar para resolver este problema. E isso não é caso virgem, mas convém ser assinalado de que quando se pede um apoio público, está-se a pedir dinheiro aos outros para resolver as nossas situações. E isso acontece quando o que está em causa pode ser uma forma de resolver uma situação que não se vai repetir. Agora, eu olho para a vossa descrição e o pecado original desta situação é a venda de vinho do Porto e vinho do Douro está em queda. E enquanto estiver em queda, enquanto esse assunto estiver na trajetória descendente, que aliás não é exclusiva de Portugal, o mercado do vinho à escala mundial está em queda regular, mas paulatina, enquanto isso não se resolver, mesmo que os assuntos da vendima de 23 se resolvam, daqui por um ano, ou 2, ou 3, voltaremos a estar a discutir os mesmos assuntos. E, portanto, para soluções paliativas, não contem com a iniciativa liberal, especialmente quando isso envolve usar dinheiro que é de todos, incluindo das tais outras 15 ou 20 regiões demarcadas, regiões de origem protegida e IGPs, que têm problemas, em alguns casos, similares. E, portanto, a pergunta que eu faço é, vamos então, relativamente a estas 4 reivindicações, particularizar como seria estabelecido o preço mínimo e como é que isso seria imponível, digamos, como é que se poderiam obrigar os operadores, os compradores, a respeitar esse preço e em que quantidade, já agora. O apoio à reestruturação das adegas, que tipo de adegas é que seriam elegíveis e que tipo de apoio estamos a falar? Em quantidade e em qualidade. Que tipo de apoio é que estamos a falar? E, em função desta vossa resposta, acrescentar o aspecto mais importante desta nossa discussão é o que é que está a ser feito, quer na organização das entidades que superintendem a produções do vinho do Porto e do Douro, quer noutras organizações como a Vini Portugal, para maximizar as vendas de vinhos das vossas regiões. Porque estarão de acordo comigo, certamente, se houvesse um mercado altamente robusto para as produções do Douro, não estávamos a discutir nenhum destes assuntos. Nenhum. E, portanto, o problema começa por ser comercial. Ou então, se não é comercial no curto prazo, mas é comercial a médio prazo, como é que se vai fazer para reestruturar a região? Porque não vão certamente estar aqui todos os anos a pedir que esteja estabelecido um preço mínimo que satisfaça os viticultores, mas que seja à custa do erário público e do dinheiro dos outros contribuintes. Eu lamento que as palavras possam parecer duras, mas eu acho que todos aqui fomos eleitos para representar todos os que nos elegeram. Aqueles que têm problemas e aqueles que pagam impostos. E devemos levar muito a sério a utilização de dinheiros públicos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. Rui Paredes, quero cumprimentar também a Dra. Justina Teixeira, agradecer também já o que aqui nos disseram, o que aqui nos trouxeram. Eu quero, desde logo, partilhar convosco que ainda ontem amanheci em São João da Pesqueira, estive também em Vila Real e anoiteci no Peso da Régua, precisamente à porta da casa que o senhor hoje governa. Pude ouvir não só aquilo que são as queixas, as dificuldades por que passam os vinicultores do Douro,
mas também as situações das adegas. As adegas, aliás, e não ouvi isso aqui, que se substituíram ao Estado. E isso deveria ter sido já aqui dito por alguém. Foram as adegas que suportaram aquilo que foi a produção. Há uma coisa que eu quero dizer, e que seria importante que se esclarecesse. Não houve excesso de produção. Que fique claro, esta é algo que é propositadamente trabalhado. As casas exportadoras sabem que com o excesso de produção podem pressionar e baixar os preços. E, portanto, este ano não houve excesso de produção. Aliás, nós sabemos que no benefício houve um corte. Há 2 anos consecutivos que há corte no benefício. Foi o primeiro ano. A informação que eu tenho é que este ano foi 11% no corte, aproximadamente. Portanto, isto significa que o problema não está do lado da produção, quer dizer, os problemas ficam à produção com eles. Agora, a dificuldade está naquilo que tem a ver com fatores externos de comercialização e internos também. E isto leva-nos desde logo aqui a uma questão que se deve ser colocada, que é o que é feito em termos de promoção. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que ainda este ano o Douro foi a cidade europeia do vinho. Aquilo que eu ontem ouvi é que foi uma vergonha esta campanha este ano. Não promoveu nada. Foi dinheiro deitado fora, desperdiçado. Ora, se nós queremos vender vinho do Douro, generoso, temos que o promover. Quem é que tem este papel e quem é que faz este importantíssimo papel de promoção, que naturalmente é uma forma de aumentar a capacidade de escoamento, que é isto que a gente deve dizer. O que se perdeu foi escoamento. Depois falou-se aqui também de apoio às cooperativas. Ninguém aqui colocou uma questão que me parece ser importante, já que as adegas cooperativas se substituíram ao Estado, então o vinho que tem lá, que não vão conseguir vender já este ano, porque é que não tem um empréstimo sem juros para poder, quando vender, então pagar o empréstimo que lhe fizeram? Esta solução também pode acontecer. Porquê? Porque a Casa do Douro perdeu a capacidade de intervenção do mercado. Não a quer. Quer tudo liberalizado, tudo entregue às casas de Vila Nova de Gaia. Então, aí já sabemos o que é que acontece. Porque há uma coisa muito importante e também tem que ser dita. É que os centros de decisão, ao contrário de quando a região demarcada mais antiga do mundo, regulada, não estão neste momento no Douro. E é este um dos problemas base que acontecem no Douro. É que quem decide o que se passa no Douro não são os vitivinicultores. E, portanto, isto tem que ser também discutido. Depois, uma questão muito importante tem a ver, que estou já quase a chegar ao fim do tempo, tem a ver com a próxima colheita. É evidente que fala-se agora aqui da destilação de crise, mas há aqui uma questão que tem que ser colocada, muito séria. Foi feita uma destilação de crise a 50%, ainda há bem pouco tempo. É autorizada, como tem que ser, pela União Europeia, que é quem dita todas as regras. O que é que nós estamos... Se houver outra destilação de crise, o que é que nós estamos sujeitos? Estamos sujeitos a abdicar da área? É isso que querem dizer? Então estão em excesso. Vão perder a área? É isto que nós queremos que se diga? Que o Douro, neste momento, está a produzir em excesso e então tem que perder a área? É isto que nós devemos também pensar como é que se responde a isto. Naturalmente, que nós achamos que o Governo tem que ter uma intervenção. Seja pela destilação de crise. Nós não estamos em desacordo. Mas há questões que temos que antecipar o que é que pode lá vir. E depois, também para lhe dizer isto, eu sou do Alentejo, como vê, mas não são só os deputados da região que defendem o Douro. Eu também sinto que o defendo, porque faz parte do meu país e tenho essa responsabilidade democrática para o fazer. Próxima colheita, como é que vai ser? Se não forem implementadas as medidas necessárias, o que é que vai acontecer na próxima colheita? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída esta primeira ronda, com a intervenção por parte dos grupos parlamentares que pretenderam intervir nesta primeira ronda, e devolvo a palavra aos representantes da Federação, Casa do Douro,
para responder às questões e às observações formuladas pelos senhoras e senhores deputados. Quem quer começar? Quem começa? Começa Justina Teixeira. Tem a palavra. Então, respondendo aqui a algumas considerações que foram feitas por alguns dos deputados, nomeadamente aqui o Agostinho Santa, relativamente ao o texto é meu, fui eu que o escrevi, isto para que não conste aqui qualquer tipo de dúvida. E quando falo numa política desastrosa de comércio, é porque para nós é impensável ver um vinho do Porto na prateleira de um supermercado a 3,60 €. Isto só demonstra que realmente alguma coisa não está bem nas políticas que o comércio definiu para colocar o vinho do Porto, que é um produto premium, que é um produto nobre, é um produto exclusivo, a 3,60 € na prateleira de um supermercado. Por isso, imaginemos qual será o preço de saída de uma adega de um vinho desses. E isto realmente condiciona toda a política económica da região quando temos o produto nobre, exclusivo, um produto que representa a região, que é único e que está a ser vendido a esses preços. Tudo o resto é, digamos, é feito um downgrade, não é? Puxado para baixo. Não há qualquer tipo de... Não podemos fugir a isto. E essa política foi definida pelos grupos exportadores, pelo comércio. Não fui eu que decidi colocar um vinho do Porto, ter um vinho do Porto a 3,60 € na prateleira. Eu, na minha ótica, as contas que nós fazemos não paga sequer o custo de produção do vinho, não é? Se não paga o custo de produção de vinho, como é que pode estar a ser vendido na prateleira? Por isso, esse vinho deverá estar a sair a 2 €, 1,80 €, 2 € de uma adega, não é? Pronto. Relativamente à inércia do Instituto, eu refiro-me sempre ao Instituto, obviamente que ele está na dependência do Ministério da Agricultura. É realmente muito difícil, hoje em dia, conseguirmos ver algum tipo de posicionamento do Instituto de forma a ajudar os viticultores, digamos que através do interprofissional, porque nós somos mais de 19 mil viticultores e o comércio são 5, 6 grupos, não é? Por isso nós somos mais de 19 mil viticultores, muitos deles são viticultores que têm menos de 2, 3 hectares de vinhas, por isso vocês podem perceber já a dimensão, digamos, deste entendimento que tem sido difícil, tem sido conseguido, mas tem sido muito difícil, e o entendimento de 5 ou 6 grupos, não é? Quer dizer, nós temos o comércio e temos a parte da produção e nós estamos sempre numa posição muito mais frágil. E esperamos sempre que, sendo um instituto público na dependência do Ministério da Agricultura, que exista sempre aqui, digamos que uma tentativa de reforço e de ajuda à produção, porque sem a produção não há comércio, não é? Claro que sem o comércio não há produção, mas sem a produção, a base, não há comércio. E, tendo em conta que nós temos este tipo de produção, não temos só grandes produtores, pelo contrário, isso é a grande minoria, temos pequenos produtores. Estes pequenos produtores são produtores que são eles que tomam conta das próprias vinhas. São eles que não precisam de mão de obra externa, porque aos fins de semana, com os familiares, tomam conta das vinhas. E esta agricultura, uma agricultura subsistência, que complementa muitas vezes o salário de quem tem outro tipo de trabalho, é colocada em causa, porque realmente precisa de uma outra força que um grupo de 5 ou 6 tem e que se consegue organizar de uma forma diferente de 19 mil ou 20 mil, não é? Completamente diferente. Mas felizmente, neste momento, nós estamos a conseguir. E a Casa de Ouro tinha um papel fundamental nisto. Eu vou deixar a Casa de Ouro aqui para o Rui falar e abordar sobre o papel que a Casa de Ouro poderá ter, mas a Casa de Ouro, em tempos, teve um papel fundamental nisto. Havia uma proteção aos pequenos viticultores, da forma como ela estava estruturada, e também aos grandes havia uma proteção e havia um modelo desenhado, adaptado àquilo que a região realmente necessita pelas suas particularidades. Dito isto, quando falamos aqui, eu estou agora a responder diretamente ao deputado da Iniciativa Liberal, nós não estamos a pedir dinheiros públicos porque nós pagamos as nossas taxas e nós temos as nossas taxas cativadas a favor do orçamento, não é? Temos as nossas taxas e essas taxas são problemas, as cativações são os problemas. Se nós tivéssemos...
se tivéssemos a disponibilidade dessas taxas para podermos gerir dentro da região, porque somos nós na região que sabemos o que precisamos, somos nós os dorienses que sabemos aquilo que precisamos de promover e como promover, mas infelizmente temos o nosso dinheiro das nossas taxas que pagamos em duplicado, taxas em duplicado, ficamos com as taxas retidas e nem sequer o plano de marketing que é definido pelo Instituto se consegue, digamos, desenvolver, porque essas verbas não são libertadas e nós não conseguimos desenvolver. Dito isto, há um outro problema também que se criou com a gestão que aconteceu em tempos da Casa do Douro. Todo o património da Casa do Douro é património dos viticultores. Isto que fique claro, fomos nós que pagámos aquilo tudo. Certo, Rui? Todo o património, quer vinhos, quer edifícios, foram pagos com os impostos e as contribuições dos viticultores. Por uma situação de má gestão, por várias situações que se arrastam ao longo dos anos, nós temos todo esse património bloqueado. Esse património, se não estivesse bloqueado desta forma, e por isso tanta insistência na questão da Casa do Douro, poderia ser, digamos que, usado numa altura de crise, por exemplo, para ajudar a refinanciar as adegas ou reestruturar ou até outro tipo de negócios. Não estamos aqui a pedir dinheiro do Estado, nós estamos a pedir que nos ajudem a resolver uma situação que culminou com uma tempestade perfeita, como o Rui disse, na Vindima 2023, mas é uma situação que se tem vindo a agravar ao longo dos anos, atravessando diferentes partidos, diferentes direções, diferentes presidentes de instituto, diferentes ministros, tem-se agravado e chegamos a esta altura, uma altura em que, se eu vos ler um comunicado que foi entregue a alguns viticultores em mão, vocês vão ficar em estado de choque, não é? Em que as pessoas vão entregar as uvas e recebem um comunicado da casa que está a receber as uvas, em que lhes diz, não sabemos que preço vamos, está escrito, não sabemos que preço vamos pagar, nem quando, nem como. E por isso nós estamos aqui por esse motivo. Quando falamos na questão da Vini Portugal e da promoção da Vini Portugal, eu também ouvi a Vini Portugal, nós já fomos claros a dizer que a promoção tem de ser feita pelo Instituto e por nós. Que não cativem as verbas e que nos deixem a nós executar um plano que nós entendemos ser o necessário. Nós é que sabemos que mercados, nós temos esse conhecimento, sabemos os mercados que queremos apostar, sabemos onde queremos promover, sabemos que mercados estamos a perder, sabemos os mercados que queremos ganhar, sabemos onde está dinheiro para ir buscar, sabemos onde estamos a perder dinheiro com a promoção. Somos nós que temos de desenvolver esse plano de marketing, mas precisamos para isso que nos libertem o dinheiro que é nosso. Fomos nós que pagamos das nossas taxas e está cativo. Pronto. Porque nem o plano que é desenhado, não é? Nem o plano que é desenhado, neste momento, conseguimos realmente executar, porque as verbas não são libertadas. E é neste sentido que eu digo que nós não estamos à espera de dinheiros públicos de ninguém, nós temos a nossa própria receita. Até que há um entendimento nos viticultores que devemos ser nós mesmos a gerir na própria região a receita que a região cria e gera. Por isso, acho que esta clarificação era fundamental e, da minha parte, não há mais nada a dizer. Eu falo muito, por isso não me calar, estou aqui toda a tarde a falar convosco. Passo aqui então a palavra ao Dr. Rui Paredes, que ele irá certamente esclarecer outros assuntos. Muito bem, muito obrigado. Tem então a palavra Rui Paredes. Muito obrigado. Pronto, querendo aqui depois responder, mas já agora deixem-me só pôr aqui um ponto para as pessoas perceberem a dificuldade que nós temos enquanto Casa do Douro. Eu estou aqui a expensas próprias. Todos os nossos movimentos que fazemos em favor da região, por exemplo, ir para Foscoa, ir para São João da Pesqueira, é a expensas próprias, mas eu tenho dinheiro meu metido dentro da Casa do Douro para pagar ordenados, porque nem para isso temos conseguido arranjar dinheiro. E é o meu dinheiro que está lá para fazer face a isso, porque eu não consigo conceber que pessoas que estejam a trabalhar não recebam. Só para vos dar nota deste aspecto. Outro aspecto que eu vos queria falar é, cada vez mais, os produtores, mas seja de que área for, é transversal, estão numa dependência em relação aos hipermercados. Os seus hoje em dia deparam-se não com uma mercearia de bairro, mas com um grande supermercado, alguns hipermercados de bairro.
Hoje qualquer freguesia tem N supermercados, grandes supermercados. E eles ganham uma dimensão. Ganham uma dimensão que depois permite pressionar o viticultor, digo o viticultor, ou o produtor de vinho, ou o de queijo, ou seja o que for, para preços que depois não é comportável como um tal preço justo da produção. E isto, eu sei que isto é importante porque cria postos de trabalho, cada unidade daquelas cria 40, 50, 60 postos de trabalho, mas de alguma forma depois também pode fechar e pode fazer com que muita gente também vá para a rua, e isto é um problema, acho que é um problema que o próprio Estado deveria intervir para evitar que isto se agrave, porque os senhores veem que qualquer unidade destas tem 200 lojas, tem 300 lojas, e tem um peso muito grande depois numa negociação. E, naturalmente, qualquer operador, vendendo a uma unidade destas, vende muito. Às vezes, não sabe a que preço, mas vende bastante. E aquela questão que falava aqui a minha colega, há tempos houve um grande operador, um dos maiores operadores do país, que veio dizer que a sustentabilidade da região estava na parceria que eles tinham com uma unidade de marca, com uma determinada marca. E essa determinada marca vende o vinho do Porto com marca branca, que é uma coisa que eu já disse em sede, porque eu sou também vice-presidente do Conselho Interprofissional, e eu já disse que é inconcebível, é o vinho do Porto, um produto por excelência, ter marcas brancas. Eu não concebo. Concebo como marca do produtor, agora como marca branca, porque qualquer dia eles dão só o luxo de pegar numa marca branca e concorrer a um concurso mundial com um produto, quem foi que produziu? Não sabe. Pronto. E isto é também um problema. Depois, o pagamento da destilação de crise. O pagamento da destilação de crise ainda não foi feito e acho que era importante, peço-vos, por favor, o vosso apoio neste sentido, porque há muita gente que está dependente destes valores, especialmente as adegas cooperativas, que precisam e ainda durante este ano era fundamental, porque senão as coisas podem, de alguma forma, podem precipitar-se para algo que não é aquilo que pretendemos. Eu quando falei na questão do preço justo, o preço justo é medido com base em algo que é o custo de produção. Nós sabemos que há um Douro superior, há um baixo corgo, um cima corgo, e às vezes os valores não são os mesmos. Mas, quer dizer, conseguimos, de alguma forma, criar aqui um valor e depois, a partir daí, podemos evoluir para outros patamares. A intervenção da UTAD é fundamental, a Prodouro, da qual a Justina faz parte, e é também muito importante. Eles próprios estão a recolher dados para que possam encontrar um valor que dê um preço justo, e depois do preço justo também temos o contrato de vindima, que foi algo que nós tentamos fazer na negociação deste ano do benefício e que os operadores privados não aceitaram, que é, eu quando vou entregar as uvas, dizer assim, olha, eu tenho X quantidade e vou receber, porque o operador vai-me dizer, olha, é tanto. E isto fica assinado num contrato entre uma parte e outra. E depois o IVDP pode ter acesso. Nós temos esse esboço feito, apresentamos, mas não foi aceito. Vamos continuar a negociar e a tentar que isto passe, porque acho que é fundamental até para, de alguma forma, não deixar as pessoas aqui num limbo em que entregam as uvas e depois ficam à espera do livre-arbítrio de qualquer um dos operadores. Deixem-me também dizer-vos e pedir-vos também a vossa ajuda e a vossa intervenção na questão dos pagamentos dos pedidos únicos. Dos pedidos únicos. Isto é algo que deveria ser feito este mês, não vai ser feito. Criou-se burocracias tais que empurrou isto e, eventualmente, não será em 2023 que irá ser pago. E há muita gente que também está a contar. Estamos a falar de viticultores, estamos a falar de adegas, estamos a falar de viticultores. Por isso peço-vos a vossa ajuda nesse sentido, junto do Ministério, porque acho que isto é muito importante. Depois, quanto a... há um momento, deixem-me só dizer-vos que há um momento, eu não sei se os senhores tiveram acesso, há uma carta que circulou em junho, que era o Douro merece melhor. E a partir deste momento as coisas precipitaram-se. Foi-me pedido para ver se eu assinava aquela carta. Eu disse que não assinava. Não assinava porque a determinada altura critica-se os preços
que são praticados, mas que são pelos próprios que fizeram aquela carta. E depois chama-se pelo Estado. Não tem que ser o Estado, temos que ser a nós. Nós também temos que nos libertar, de uma vez por todas, desta tentativa de ser o Estado que tem que resolver os problemas todos. Não. Nós próprios temos que também resolver os problemas. E eu não aceitei assinar aquela carta porque não me identificava com a carta, como muita gente não se identificou com aquela carta. E por isso, a partir deste momento, aconteceu todo este fenómeno também. Depois dizer-vos que em relação aos granizos, às doenças e qual foi a área. Por exemplo, posso dizer que só na área de granizo que abrange a zona de Alijó até Mursa, estamos a falar em mais ou menos 6.000 hectares de vinha que foram afetados. Uns com 80%, 90%, outros a 50%, mas temos este problema. Dizer que nós entendemos que o próprio IVDP deveria ter a capacidade de subscrever um seguro que fosse para a região toda. Acho que não devemos estar sujeitos ao Estado depois vir compensar, mas não é permitido ao IVDP assumir esta responsabilidade. Por isso, acho que era importante, porque se tivéssemos esta capacidade de fazer a cobertura de toda a região, não teríamos que andar sempre a pedir ao Estado para intervir ou para nos vir ajudar, porque sabemos que os impostos são importantes e servem para muitas coisas, não só para isto. Depois, em relação deixem-me explicar a questão do benefício. O benefício é feito em negociação dentro do Conselho Interprofissional. Temos 11 elementos de cada lado, 11 da produção, 11 do comércio, e com base e está o Presidente do IVDP, naturalmente, também, a fazer também esta votação, em caso seja necessário para desempatar. A primeira negociação que me foi posta em cima da mesa em reunião de vice-presidentes foi 78.000 pipas de benefício. Isto era as necessidades que os operadores privados necessitavam para produzir vinho do Porto. Porque ia entrar a reserva qualitativa este ano também, pronto. Conseguimos puxar isto até aos 98, em sede de negociação depois do interprofissional conseguimos ir até aos 104.000 pipas, ou seja, baixamos 12.000 pipas. E isto é assim, ou nós aceitamos, isto é assim mesmo, ou nós aceitamos, ou eles fazem aquilo que entenderem. Eles podem dizer, ponham em 120 ou 130, depois nós vamos comprar aquilo que quisermos. Percebe? Ou seja, nós temos que tentar aqui, com poder de negociação, que eles aceitem aquele valor e depois, a partir daqui, possamos partir para valores que eles se comprometam. E foi isso que aconteceu. Conseguimos chegar aos 104.000 pipas, que é o que eles se comprometem a comprar, mas nós estamos sempre nesta dependência. Isto não houve negociação, ou seja, não houve votação, porque da parte da produção houve um elemento que tinha pedido a exoneração, ou foi exonerado. A substituição não foi feita em tempo útil porque não houve os timings não foi, e por isso nós estávamos com menos um elemento. Mas houve um consenso. 104.000 pipas, o ano passado foram 116.000 pipas, em 2022. Tinha havido um crescimento para 116.000 pipas. Depois... Tem que concluir. Tenho aqui tanta coisa. Pois, mas já está pedido uma segunda ronda, depois da segunda ronda ajeita as respostas. Pronto. Mas para concluir esta primeira ronda... dizer que sobre as propostas, e de uma forma também respondendo ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, repare, nós temos tanta consciência disto que a região do Douro só permite 0,1% de aumento da área de vinha, enquanto as outras regiões permitem aumentos bastante superiores, de 1%. Isto, no final, nós vamos estar a pagar, daqui a uns anos, destilação de crise de regiões que estão a aumentar a área de vinha e que vão ter excessos de produção, como está a acontecer neste momento. E por isso os impostos também vão servir, nessa altura, para pagar estes aumentos de vinha que estão a acontecer nessa altura. Mas pronto, eu posso continuar. Muito obrigado. Já está solicitada uma segunda ronda. Vejo... o Sr. Deputado Artur Sobraldo, João Coutinho de Figueiredo, Agostinho de Santa, João Dias, mais alguém que pretende intervir? Então são 5, João Moura, são 5 senhoras e senhores deputados que têm inscritos, ou 5 senhores deputados só, uma vez que não há nenhuma senhora deputada que pretenda intervir. Sr. Deputado João Moura, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por agradecer ao Dr. Rui Paredes e à Dra. Justina Teixeira terem vindo aqui à Comissão, e o momento não podia ser mais oportuno. Não só porque estamos no final da época de vindimas, como estamos no início da discussão do Orçamento de Estado. E, portanto, estamos aqui num cocktail político-produtivo muito interessante. E eu começaria esta minha ronda por utilizar uma expressão bem doriense, que é opa! Afinal, aquilo que o governo do Partido Socialista tem dado ao Douro e a importância que tem dado ao Douro fica muito aquém daquilo que é vendido aqui no nosso Parlamento. Eu gostava de relevar aquilo que foram as palavras iniciais da doutora Justina Teixeira, quando nos disse da importância daquela região, e eu dar-lhe aqui um reforço no sentido de lhe dizer que temos no PSD um sentido muito importante daquilo que é o Douro, do que significa o Douro, não só no seu expoente territorial, porque se não fosse aquela paisagem cuidada pelo homem agricultor, aquela paisagem seria de abandono, a exemplo do que acontece muito no resto do território, também ao nível daquilo que é a produção de um produto de excelência, e também daquilo que é a importância para as populações locais. E, portanto, e para além do património cultural, nós somos património da Unesco e mundial. E, portanto, aquilo que vos queria deixar aqui, sensibilizado que estou, é que nós, social-democratas que somos, acreditamos nas leis de mercado, acreditamos, não, ao contrário do Partido Socialista, que acredita apenas na produção, nós acreditamos na produção, mas também na comercialização. E, são palavras suas, eu escrevi, aquilo que vos queria dizer era que fico chocado com o fracasso daquilo que são a ação onde o Estado deve participar. E onde é que o Estado deve participar? Olha, desde logo, quando há um produto diferenciado, tem os custos de produção mais acrescidos, o Estado deve intervir de uma forma a compensar aquilo que acontece ali. Mas não, como é que o Estado age? O Estado arrecada as receitas das taxas. O Sr. Ministro das Finanças arrecada um montante significativo que depois não consegue devolver. Mas pior que isso, este ano, e atendendo à oportunidade que estamos aqui, temos que alertar para a preocupação daquilo que se prepara para fazer neste Orçamento de Estado, do aumento de impostos das bebidas alcoólicas, que vai agravar ainda a situação daquilo que estamos aqui a falar. E, portanto, aquilo que vos quero dizer é agradecer muito a exposição e a intervenção que nos fizeram. Nós vamos estar, o Grupo Parlamentar do PSD, nos próximos dias no Douro, e vamos ter a oportunidade de estar juntos para conversar sobre esta e outras matérias, mas dizer-lhes que estamos inteiramente solidários por aquilo que nos trouxeram aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta segunda ronda, basicamente para me congratular com o facto de termos feito perguntas, nomeadamente as minhas, porque a vossa resposta foi muito mais convincente do que as vossas intervenções iniciais. Dizerem só na resposta de que é as taxas que já pagaram e que estão retidas que pretendem que sejam administradas por vocês, é totalmente diferente de dizer nós estamos aqui aflitos, salvem-nos, por favor, vão buscar dinheiro onde for possível. Não é? Falta saber, que isso eu perguntei também, não foi respondido, se tem ideia do custo das medidas que estão a pedir para esta e se calhar para vindimas futuras, e o valor das taxas que estão retidas, para ver se há um mínimo de quadrado. Mas mais importante que isso, isto nem é bem uma pergunta que eu quero fazer nesta ronda, é uma exortação, um apelo. O que vocês estão a dizer é que as taxas têm vindo a pagar ao longo do tempo, e eu registrei que até a Casa do Douro é fruto da utilização dessas taxas há algumas décadas. Vocês querem que essas taxas pagas por vocês sejam geridas por vocês e que as decisões sobre o que fazer esse dinheiro, nomeadamente na frente de promoção comercial, que é o busilis desta questão, também deve ser feito por vocês. Portanto, o que eu leio é que vocês querem uma alteração profunda da forma como a região do Douro está a ser organizada e financiada. Profunda. E, portanto, o apelo que eu faço é ponham isso por escrito, é isso que interessa. Ponham essa vossa proposta de alteração profunda da forma como é financiado e gerido o dinheiro dos viticultores do Douro e terão certamente do nosso lado a melhor das boas vontades das compreensões, porque isso sim é pegar na vossa vida e no vosso destino e fazerem dele aquilo que vocês querem. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade. Sr. Presidente, caros colegas, renovo os cumprimentos. 3 breves notas. A primeira, a propósito da intervenção que ao bocado o Chega fez, de um projeto de resolução que tinha apresentado,
chama a atenção para o facto que no anterior Orçamento de Estado as oposições apresentaram 1.400 e tais propostas de alteração, foram aprovadas algumas poucas que não tinham nenhum impacto orçamental, nem a diminuir a receita, nem a aumentar a despesa, com exceção de uma única, que eu tive o gosto de apresentar em nome do PSD, tinha a ver com a tributação do vidro e que na altura foi muito importante, porque o vidro tinha aumentado brutalmente e as garrafas não são pouca coisa nisto. Portanto, porque nos chega para os cívicos de pés com um projeto de resolução inconsequente, cabe-nos a nós lembrar que tomamos medidas concretas úteis. Depois, relativamente às adegas, nós podemos meter todas no mesmo saco, até por uma questão de respeito ao Dr. Rui, porque é o presidente de uma que é icónica, a adega de Favaios, não é? É top e, portanto, não são todas iguais e é justo, uma vez que aqui está, agradecer-lhe também pelo desempenho que tem tido nesse aspecto. Depois, para terminar, só uma coisa. A Casa do Douro cobrava uma taxa que era o manifesto, que nenhum outro agricultor do resto do país pagava. Mas os que pagavam recebiam contrapartidas efetivas, concretas e importantes, que superavam largamente o ónus de pagar a taxa. O que é que acontece? A partir do momento em que é o IVDP a arrecadá-las, eu recordo aqui que já houve um ano que o IVDP arrecadou bilhões que foram diretamente para o Orçamento de Estado e, contemporaneamente, não havia nem canetas BIC, nem combustíveis para as carrinhas. E, portanto, isto tem que ser dito, porque não estamos a falar de coisas poéticas, é a realidade. E depois, só para terminar, dizer o seguinte, quem entender, e eu não estou a afirmar isto, estou a pôr a hipótese, quem entender que aquelas taxas que agora se pagam não têm contrapartidas adequadas, então o rótulo taxa não corresponde à realidade. E, nesse caso, é o imposto. E, sendo um imposto, é inconstitucional. A criação de impostos é matéria de reserva legal absoluta da Assembleia da República. E, portanto, sempre seria ilegal por ser um imposto e não uma taxa, mas, neste caso, é um dos 4 pontos em que tem que ser mesmo a Assembleia da República. Nem sequer é o Governo, a não ser mediante a autorização. E, portanto, é preciso sabermos se realmente aquelas taxas são taxas ou se não são taxas. É uma discussão que vale a pena. Isso não acontecia antes porque havia mesmo a contrapartida. Agora que todos nos queixamos, eu digo todos porque eu também sou doador e produtor, não é? Lá perto. O que é que acontece? Sendo assim, se entendermos que não há contrapartida, então não é taxa, é um imposto e é ilegal. Se calhar passei o tempo, peço desculpa e agradeço a tolerância. Passou obrigado. Mais de 50%. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Agostinho Santa. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Bom, já perceberam, nós já percebemos isto há muito tempo, que andamos aqui todos os dias a fazer audições, mas já perceberam que esta segunda ronda não tem nada a ver com alguém querer fazer-vos perguntas. Esta segunda ronda tem a ver com, não digo chicana política, porque também não se passa nesta comissão, mas tem a ver com alguns esclarecimentos que nós próprios queremos dar e que aproveitamos para, depois de ouvirmos falar os outros, dizermos algumas coisas que, pelo menos na perspectiva de quem é acusado de as dizer, não as disse. Eu não sei se vou cometer o mesmo erro, se calhar irei cometer o mesmo erro, entrar num debate entre nós. De qualquer forma, penso que no meio deste debate encontram certamente algumas situações para darem alguns esclarecimentos que ainda faltam. Rapidamente, vou tentar fazer perguntas. Primeiro, a questão da... Diz-se que as adegas substituíram-se ao Estado. Valha-me Deus, o Estado não ia ficar com as pipas de vinho. Portanto, as adegas cooperativas não se substituem a Estado nenhum. As adegas cooperativas, na relação que têm com os seus viticultores, exercem a atividade que entendem exercer. É evidente que, para lá disso, é preciso perceber-se, em determinadas alturas, as adegas cooperativas têm que ser objeto ou não de um tratamento diferenciado que permita, de forma indireta, fazer isso. Agora, não vamos deixar passar aqui que as adegas se estão a substituir ao Estado, porque não é verdade. Nem podem fazê-lo. Depois, a questão da promoção. Nós não podemos esquecer que existe, e esta é a pergunta, há alguma coisa que nos faz deixar esquecer que existe um Programa Nacional de Apoio ao Setor Vitivinícola?
que existe desde 2008, como sabem, existiu depois 2019, 2023 e neste momento está previsto que exista 2024, 2027. Portanto, isso quer principalmente fazer a promoção de vinhos junto de países terceiros. O que eu pergunto, isto é a mesma pergunta, é se efetivamente isto tem sido feito ou como é que não tem sido. E se isto está ou não está ligado pelo tal problema das cativações. E se o problema das cativações está ou não está resolvido, se a partir do momento em que se diga que já não pode haver cativações, a não ser que, de forma mais ou menos fraudulenta, se queira obter o mesmo resultado, o que está previsto é que deixem de haver cativações. E o que se pergunta é se é possível fazer isso. Em relação com isso, essas verbas que deixam de ser descativadas não são propriamente para usar por vocês, como se diz assim, não é por vocês. Há, efetivamente, quem as possa usar, designadamente o IVDP que as cobra, que está obrigado ele, não a usá-las em função dele próprio, mas em função dos viticultores e dos vitivinicultores, portanto, da produção e do comércio, para não haver dúvidas de que há uma relação umbilical entre os outros. A outra questão, muito rápida... Mesmo para concluir, Sr. Deputado. Mesmo para concluir, é um problema que eu tenho na minha cabeça. Foi alardeado na comunicação social que a destilação de crise estava apontada para um determinado sentido e até se dizia qual era a empresa que ia beneficiar, só ela ia beneficiar no Douro da destilação de crise. O que eu pergunto, isto é verdade? As adegas cooperativas não beneficiaram? Muito obrigado. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Dias. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os nossos convidados também. Dizer-lhe que eu estou a tentar resistir a não fazer aqui um debate sobre questões que aqui os trouxeram. Acho que vamos ter a oportunidade de o fazer quando tivermos de discutir na especialidade dos projetos que estão na especialidade. Mas já agora que foi feita esta observação relativamente a um comentário que eu fiz há pouco, que é um sentimento verdadeiro das adegas cooperativas, de que substituir o papel do Estado na intervenção do mercado, que neste momento não existe instrumento nenhum. Eu não estava a dizer que assumiram competências que o Estado não lhe atribuiu de uma forma irresponsável. O Sr. Deputado Agostinho Santos sabe perfeitamente o que é que eu quis dizer com isto, mas há uma coisa que fizeram. Estamos a falar de adegas cooperativas, grande maioria delas com graves dificuldades financeiras e que algumas delas já pagaram 80% da uva que receberam. Portanto, estamos a falar de situação em que, bem, é evidente que muitas delas não puderam receber mais sócios neste ano, que lhe bateram à porta. Receberam os sócios deles, mas houve mais gente que se quis fazer associado, mas eles não tinham condições para tal. Alguns deles ficaram com 13 mil pipas e viram que aquilo poderia ter chegado às 20. Não é pelo excesso de produção, mas é porque realmente há uma dificuldade de escoamento e estão-se a fechar as portas. Isto é que está em cima da mesa. É uma situação em que, bem, toda a gente aqui fala do património mundial da Unesco. Quem constrói aquele património mundial da Unesco são aqueles homens e mulheres que lá estão, pedra a pedra, socalco a socalco, os constrói. Pequenos, muito pequenos. 13 mil têm menos de 1 hectare. Mas precisamos deles para aquilo continuar a ser o que é. Se acabamos com eles, deixamos de ter o Douro. Portanto, é preciso olhar para o Douro como deve ser. É evidente que custa 3 vezes mais produzir no Douro. E é isso que se tem que olhar. Agora, todos vivem... Olha, desculpem dizer isto. Todos mamam do Douro, mas a lavoura é que sofre. É isto que acontece, na verdade. E por isso eu fico aqui um pouco algo preocupado, não levem a mal Vossas Excelências por dizer isto, porque achei de facto a Federação de Renovação do Douro muito branda face às dificuldades e à dimensão dos problemas. Achei-vos brandos. Mas pronto, cada um sabe de si da forma como há de relacionar-se com o Governo e com a maioria absoluta. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Quem fiscaliza o Douro? Tem que concluir, Sr. Deputado. É mesmo esta pergunta que eu quero terminar. Quem fiscaliza o Douro? Como é que nós podemos garantir que não entra vinho do Douro, que não é do Douro? Pronto, eu diria muito mais coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Intervieram 5 senhores deputados, ou seja, agora a Casa do Douro, a Federação... Sr. Presidente. Eu pedi uma interpelação à mesa, por favor. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi uma interpelação à mesa para pedir a distribuição aos senhores deputados, nomeadamente também às entidades ouvidas, sobre a página de internet do Parlamento, onde temos o projeto de resolução 214/15/1 e, nomeadamente, no fim da página, onde tem
as votações do dia 21/10 de 2022. Nessas votações podemos ver que o PSD acompanhou o projeto de resolução do Chega, votando favoravelmente. Portanto, se o Sr. Deputado caracteriza o nosso projeto de resolução como inconsequente, eu devo dizer que o PSD acompanhou esse projeto de resolução na sua inconsequência. Fica registado o pedido de interpelação, será distribuído conforme solicitado por o requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Frazão. Dizia eu que intervieram 5 senhores deputados, o que prefaz um total de 10 minutos. Tem 10 minutos para responder às questões, com a devida tolerância, uma vez que alguns grupos parlamentares utilizaram mais de 50%, por isso também terei essa tolerância convosco. Pronto, eu vou ainda buscar intervenções anteriores em relação ao abandono da vinha e à questão da extinção de licenças. Nós somos, só em último recurso, mas nós somos contra a extinção de licenças, ou seja, o abandono da vinha, pagar às pessoas para saírem do território. Acho que estamos a ser inconsequentes, não estamos a defender a lavoura e, por isso, uma das propostas que o próprio comércio defende, que é a extinção de licenças, abandono de vinha pelos viticultores, nós não aceitamos, porque acho que não é por aí o caminho, não é esse. Depois, em relação à Casa do Douro, acho que de uma vez por todas devemos resolver esta situação. Acho que é fundamental. A forma, depois temos tempo para entendimentos, mas acho que isto é fundamental porque eu estou numa comissão de serviço, a Justina, todos nós estamos ali numa comissão de serviço e é desgastante. Eu tenho que deixar a minha vida, como deixei hoje, para estar aqui, com muito gosto, e acreditem que é com muito gosto, mas infelizmente tenho que estar aqui porque acho que deveria estar, mas dizer-vos que não podemos estar com amadorismos, quer dizer, porque no final de contas isto é amadorismo puro. Por muito que a gente defenda as coisas, nós precisamos ter um back-office, precisamos ter gente por trás que nos ajude e que nos crie condições para que possamos, ou que quem está à frente da Casa do Douro possa defender a produção. Depois, em relação à reserva qualitativa, ela começou a ser utilizada este ano, ou seja, este ano entraram 1.250 pipas daquilo que foi de há 2 anos atrás e, por isso, pronto, também houve esta limitação na elaboração do benefício. Em relação ao VITIS, dizer-vos que estão com uma execução baixíssima, ou seja, as pessoas já não sentem a atração para investirem, para já os custos aumentaram exponencialmente, não acompanhou, o apoio não acompanhou esses custos. E depois, o momento que vivemos não permite que haja este investimento em que as pessoas têm que ir buscar ao seu mielheiro para poder investir, porque é natural, é assim, não queremos que o Estado pague tudo, naturalmente, mas os custos, conforme estão neste momento, exponenciais de instalação de vinha, não permitem que as pessoas avancem por essa via. Depois, efetivamente, foi a Sra. Ministra, pediu-nos uma proposta através do IVDP, algo que pudesse tirar o setor, a viticultura do Douro, desta crise que está envolvida. Depois, dizer que o IVDP, posso só dar um exemplo, o IVDP viu desbloqueadas as verbas destinadas à promoção agora em agosto. O Sr. Presidente do IVDP colocou a concurso promoção internacional e também cá dentro. Os operadores não quiseram, não concorreram, ou seja, as empresas que deveriam ter concorrido não concorreram porque tinham muito trabalho e, ao mesmo tempo, a proposta é de tal forma baixa que não se sentem minimamente atraídos. O que é que vai acontecer? É que isto, por ter sido feito tão em cima, ou seja, estamos a libertar em setembro, nós vamos gastar dinheiro, não vamos investir. Nós vamos ter que gastar o dinheiro, porque, como vocês sabem, pois, alguns já não é possível, mas pronto, mas aquilo que é possível, nós vamos gastá-lo em promoção nas revistas, por aí fora, mas sem aqui algo exatamente, algo condutor, algo que seja estratégico.
pronto, infelizmente o Presidente do IVDP também vive com esta dificuldade. E dizer-vos mais, a questão da fiscalização e disso tudo, é que o IVDP tem 30% de recursos humanos a menos. Ou seja, as pessoas estão-se a reformar mais, deixem-vos dizer que há especificidades muito próprias daqueles quadros. Muitos que vão à vinha e que conhecem cada videira, conhecem a casta, conhecem tudo o que se passa na vinha e no Douro e não conseguiram passar este testemunho. Não houve ninguém a quem eles pudessem ensinar ao longo do tempo para que agora possam ir reformados e ter alguém que continue. E isso aconteceu, nós estamos com menos de 30% e há um envelhecimento do quadro do IVDP e por isso também é um alerta que vos deixo aqui também para essa situação. Depois a questão do apoio às adegas, eu não sei, não quantificar, não sei, mas posso-vos dizer o seguinte, a Sra. Ministra tem neste momento na posse dela, que foi pedido dela, à Confagri, e que foi elaborado por uma consultora, um projeto de reestruturação das adegas, de todo o fenómeno, não das adegas cooperativas, de todo o fenómeno cooperativo. Isto está ainda na posse dela, ela entende que ainda não é o momento de apresentar, mas sei que, pronto, a Sra. Ministra já tem pelo menos a base. Eu acho que ela está a aguardar por ter uma discussão com as adegas também, ou com o movimento cooperativo, que ainda não foi feito. E por isso, pronto, é também para vos dar este alerta. Agora, quanto à questão de dizer que o Estado, que as adegas socorreram ou substituíram o Estado, eu digo-vos o seguinte, houve muitas adegas cooperativas que não só aceitaram as uvas dos próprios sócios, como a coberto desses sócios, veio muitos outros que não tinham onde pôr as uvas. O que eu quero dizer é, houve gente que entregou uvas a associados para que eles pudessem entregar dentro, porque senão a solução era deixá-las ficar na videira que não tinham onde colocar. E por isso eu vos digo, quando digo substituição, o amortecedor que foi da crise, as adegas, foi porque elas próprias recolheram essas uvas. Depois, em relação à colheita 2024, eu estou preocupado. Efetivamente estou preocupado se não for feito nada agora. Estou preocupado com o que é que vai ser o granjeio da vinha durante o ano 2024, que as pessoas não vão ter dinheiro para o fazer, fruto de todas estas condicionantes que vos disse, pedidos únicos, de não, os valores que são pagos pelas uvas não ser o correto, ou seja, o momento... Exatamente, porque as pessoas neste momento já estão a preparar-se para 2024 porque estão a investir. Depois, eu não sei, em relação a esta questão o que nós pusemos em cima da mesa era um projeto a 10 anos. Há quem defenda um projeto com mais anos. Eu acho que temos que ser razoáveis e também saber que o Estado em si também não é elástico os recursos. Era um projeto a 10 anos, de uma forma fiscalizado pelo Banco de Portugal, com a bonificação das taxas de juros, mas isto deveria ser extensivo também aos próprios viticultores também. Há muita gente, a Justina há bocado confidenciava também, que pode haver uma estratégia por parte das instituições bancárias. Eu não quero acreditar nisto. Ela também não acredita, mas aquilo que a gente dá nota é de que há aqui, de alguma forma, um entendimento para... O mercado imobiliário neste momento é muito apetecível, não é? Peço desculpa interromper, Rui. E neste momento o que se vê em todas estas movimentações são no mínimo estranhas porque há dificuldade ao financiamento da atividade, principalmente a atividade de pequenos viticultores, pequenos médios. Há uma recusa, há uma ausência de resposta, a pedidos de reestruturação ainda enquanto o negócio é viável e está digamos que, saudável, não é? Mas as dificuldades estão aí para todos e são visíveis. O aumento de custos para quem é produtor engarrafador está na viticultura e no engarrafamento, por isso tem aqui um duplo efeito, não é? E o que acontece é que depois vemos notícias publicadas
de comercialização e de vendas e de propriedades que estão... O Douro, neste momento, é muito apetecível, o mercado imobiliário está realmente lá em cima. Os bancos não são agentes imobiliários, entendo eu que não são, mas que há determinado tipo de movimentações que devem nos deixar alerta desde quando... Eu entendo que numa fase de crise, e aí o Governo deve ter essa percepção e deve ter esse entendimento e, se calhar, tentar intervir, pelo menos é a nossa percepção, porque realmente há dificuldade, os negócios precisam de ser alavancados e quando há dificuldades, quando há pedidos de reestruturação, por exemplo, nas adegas, isto acontece noutras empresas também, quando há dificuldade, digamos que em diferentes, digamos que áreas do setor, deve existir realmente um entendimento diferente e não, digamos que uma obrigação, e não contribuir para o agravamento da crise, digamos que daquela empresa. Isto é, se a empresa sente que está em dificuldades e precisa de uma reestruturação, uma renegociação, não pode ser obrigada a pagar contas correntes e a antecipar pagamentos ou a fazer não pode, isto é, tem de haver aqui uma negociação e não uma ausência de resposta que depois leva ao culminar daquilo que nós já sabemos, não é? Pronto, de alguma forma, aquilo que eu acho que é importante e peço-vos, e daí, aqui a minha colega é uma mulher do Douro e ela pôs aquelas, tudo isso que pôs aí é o que ela sente, é o que ela vive, é o que ela, de alguma forma, vai-o escutando também e a iniciativa é dela, e por isso tenho que agradecer à Justina por esta iniciativa que ela teve de vir aqui. Nós temos dado conta junto da Sra. Ministra, porque entendemos também que há canais próprios de intervenção, junto do IVDP, junto da Sra. Ministra, e é importante que a Sra. Ministra entenda que nós estamos aqui para ajudar, única e exclusivamente, queremos o melhor para o Douro, queremos o melhor para o país, por isso eu peço-vos aqui, por favor, uma ajuda. A ajuda é os pedidos únicos para os viticultores. Peço-vos ajuda na destilação de crise, que esse pagamento seja feito o mais rapidamente possível, ainda durante o corrente ano, porque senão as coisas podem piorar. E depois, também me comprometer, se eventualmente os senhores assim entenderem, eu posso vir cá, quando os senhores entenderem, com as nossas propostas fundamentadas naquilo que os senhores entenderem que pode contribuir também, porque acho que os senhores também são um parceiro que são fundamental para a resolução dos problemas e em boa hora a Justina fez esta iniciativa. Por isso, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Só dar uma pequena nota dentro do processo aqui que está a ser da escutação do Grupo de Trabalho da Casa do Douro e não ser ouvidos naturalmente nessa fase, mas fica aqui a vossa disponibilidade, que será aceito por forma evidente de todos os grupos parlamentares. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade, foi um gosto e esta é a vossa casa, naturalmente. Muito obrigado.